Então, meu nome é Raíra, eu sou residente de terapia intensiva do Hospital Infantil João Paulo II, da FHEMIG, eu sou R4, e hoje eu vou apresentar um artigo que foi publicado esse ano, em janeiro desse ano de 2022 já, na BMC Pediatrics, que vai avaliar a efetividade da suplementação alimentar em prematuros, uma visão geral de revisões sistemáticas, e foi um artigo feito por pesquisadores chineses. Então, o artigo começa falando que os prematuros, que são aqueles com idade gestacional abaixo de 37 semanas, eles têm um risco maior de morbidades e de mortalidade em comparação com recém-nascidos a termo. Cerca de 15 milhões de bebês prematuros nascem a cada ano e esse número tende a aumentar. Então, por isso, a prematuridade ela é ainda um problema de saúde mental, apesar de todo o desenvolvimento da tecnologia. Ainda tem muita coisa a ser estudada. Esses nenéns, por eles terem um sistema ainda em desenvolvimento, né, os sistemas corporais, eles são mais vulneráveis e por isso eles estão mais predispostos a ter um atraso no desenvolvimento, bem como outras doenças que podem aumentar inclusive a mortalidade, como a enterocolite necrosante, a sepse tardia, a síndrome de desconforto respiratório. E aí, por isso, o suporte nutricional tem sido muito estudado para poder avaliar essas doenças, né, esses riscos. Ele é essencial no crescimento e desenvolvimento dos bebês e os prematuros eles têm uma necessidade ainda maior de suporte nutricional para a construção corporal, para estímulo ao sistema imunológico, para o combate de infecções. A gente sabe que o leite materno hoje é a melhor escolha alimentar para os RNs e quando ele não é possível a gente tem opções das fórmulas, mas surge o questionamento se o leite materno e a fórmula eles atendem às necessidades nutricionais do bebê prematuro ou se seria necessário uma suplementação extra. Existem já vários estudos que avaliam a suplementação alimentar e existem também algumas revisões sistemáticas que já avaliam isso, mas a maioria delas foca em um suplemento para vários desfechos, então é difícil você ter uma avaliação global, uma avaliação dos suplementos como um todo. Então, o objetivo desse estudo é descrever a eficácia da suplementação alimentar na promoção de desfechos de saúde de bebês prematuros como um todo. O estudo ele foi direcionado para uma pergunta PICO, que seria como população bebês prematuros abaixo de 37 semanas com baixo peso ou muito baixo peso ao nascimento. A intervenção são suplementos extra adicionados ao leite para os prematuros, comparado com aqueles prematuros que receberam apenas leite materno ou fórmula, e foram avaliados diversos desfechos. Os critérios de elegibilidade, os bebês eles tinham que ser prematuros, tinha que ter uma comparação da intervenção com o grupo controle e observar os desfechos na melhoria de saúde e as revisões sistemáticas tinham que ter meta-análise. Todos os artigos que não tinham esses critérios de inclusão, então, eles eram excluídos. Foi feita uma pesquisa bibliográfica avaliando diversas bases, as mais relevantes, né? Depois, pares de revisores aplicaram esses critérios, tanto para títulos e resumo, quanto para os textos completos, e aí as informações, os dados foram extraídos utilizando tabelas avançadas. Dos resultados, então, a princípio foram identificados 1.015 revisões sistemáticas, mas foram encontradas 154 duplicadas, então 861 foram avaliadas. Dessas, os autores avaliaram o título e o resumo, tiraram 787, sobraram 74, e dessas 74 também por outros motivos foram retirados e foram incluídas nesse estudo 17 revisões sistemáticas. Dessas 17 revisões sistemáticas, a gente tem um total de 161 estudos primários, sendo que a maioria delas foram feitas nos últimos 3 anos e a maioria são revisões sistemáticas da Cochrane, 14. Então, os dados foram colocados em tabelas. Essa primeira tabela, eu vou mostrar aqui por alto, é a descrição de cada um dos estudos, o número de estudos que foram incluídos na revisão, o número de pacientes, uma avaliação primária da qualidade, quais são os pacientes que foram incluídos. Diante disso, foi feita, por esse estudo, uma avaliação da qualidade metodológica, usando uma ferramenta que chama AMSTAR. Nela são 11 itens,
Cada item vale 1 ponto, e quanto mais pontos o estudo tem, melhor é considerada a qualidade metodológica do estudo. E todos os 17 que foram incluídos nesse estudo, foram considerados como de alta qualidade, com uma pontuação acima de 8. Depois, na tabela 3, então, foi colocado as características das intervenções. Foram identificados 15 suplementos, divididos em 7 categorias: proteína, carboidrato, gordura, aminoácido, mineral, vitamina e outros, como probióticos, multinutrientes. Cada um deles foi avaliado de acordo com o desfecho. Foram definidos 6 desfechos: crescimento físico, neurodesenvolvimento, desfechos bioquímicos, outros desfechos como tempo para atingir a nutrição interal plena ou tempo de internação, comorbidades e todas as causas de mortalidade. E, por último, aqui também o estudo fez uma avaliação da qualidade das evidências diante dos desfechos, utilizando o GRADE. Foi dividido entre alta certeza, certeza moderada, baixa certeza ou certeza muito baixa, comparando o efeito verdadeiro e a estimativa de efeito. E cada um dos estudos, então, cada um dos desfechos foi definido o grau de certeza da evidência. Então, eles viram que 14 revisões sistemáticas conseguiram concluir que 12 daquelas 15 substâncias tinham uma associação com melhora de desfechos de saúde, utilizando a suplementação extra. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos desfechos. Então, sobre crescimento físico, 4 estudos conseguiram mostrar essa associação de vitamina D, proteína, prebiótico e LC-PUFA, mas o único com alta certeza pelo GRADE seria as altas doses de vitamina D no ganho de comprimento e de circunferência da cabeça a curto prazo. Os outros teriam uma avaliação de qualidade mais baixa. Sobre neurodesenvolvimento, um estudo conseguiu demonstrar a associação do uso de multinutrientes com melhora na acuidade visual, mas também com uma baixa certeza de qualidade de evidência. Sobre os desfechos bioquímicos, foram 2 estudos que mostraram essa associação. O primeiro de vitamina D com aumento dos níveis de GA, IgG e IL-12, e o segundo com associação de proteína com aumento do nitrogênio ureico. Sobre outros desfechos de saúde, tiveram 9 estudos que mostraram essa associação. Esses 4 primeiros aqui, então, avaliando lactoferrina, prebióticos e proteína. O que a gente vê aqui, o que teria uma qualidade de evidência maior, de alta certeza, seria o uso de prebióticos com aumento da frequência de evacuações. Desses outros 5, então, tem avaliação de carboidrato, glutamina, probiótico, multinutriente e taurina, também com grau de certeza baixa ou muito baixa. E eles avaliam, então, tempo de internação hospitalar, tempo para atingir a alimentação interal plena. Com relação à comorbidade, foram 6 estudos que conseguiram avaliar a associação entre os suplementos e principalmente redução de sepse e redução de NEC. E o que eles mostraram foi o uso de prebióticos ou probióticos, a associação que teve uma qualidade maior na redução de incidência de sepse nos recém-nascidos pré-termos. Sobre mortalidade, 3 estudos só que conseguiram mostrar uma relação entre inositol e probióticos, também na mortalidade neonatal, com certeza variável. Então, vou resumir, esse estudo ele fornece uma visão geral da eficácia dos suplementos na melhoria de saúde. Eles viram que 15 suplementos conseguiram ser avaliados, desses 15, 12 tiveram uma associação com melhora nos desfechos de saúde, que foram lactoferrina, inositol, prebióticos, proteína, carboidrato, vitamina D, arginina, glutamina, LC-PUFA, multinutrientes, taurina e probióticos. 5 revisões sistemáticas incluíram mais de 10 ensaios clínicos randomizados, então eles colocam como ponto positivo porque eles envolveram uma grande quantidade de participantes e que a qualidade metodológica foi considerada alta em todos os estudos. Então, sobre alguns dos suplementos, a lactoferrina é a proteína dominante no leite humano,
Ela demonstrou já desempenhar uma série de funções de antimicrobiano, de melhora na imunomodulação, na defesa do hospedeiro, na maturação do intestino, mas que apesar disso ainda é difícil de recomendar o uso clínico, porque eles consideram que alguns desses estudos eles tinham viés de publicação e uma metodologia pobre, o que podia aumentar o tamanho do efeito, então que ainda precisa ser melhor estudado para poder definitivamente recomendar a utilização da lactoferrina. Sobre probióticos e prebióticos. O probiótico são cepas vivas de micro-organismo e o prebiótico é um componente alimentar não viável. Os dois podem modular a microbiota intestinal e eles sugerem que sejam feitos estudos utilizando os dois, pensando no melhor efeito sinérgico, assim, que pode ser uma pesquisa para o futuro para melhorar a microbiota intestinal. Sobre a arginina, diz que já tem estudos que associam que o baixo nível de arginina aumenta a ocorrência de NEC, mas só que é preciso de um tamanho de uma amostra maior e pesquisas mais focadas nos estágios 2 ou 3 da ANEC para poder ele ser estudado mais de perto. E a vitamina D, apesar dela ter uma recomendação já da Sociedade Europeia de uma dose de 800 mil unidades por dia, também é preciso avaliar com cautela por causa dos efeitos tóxicos da vitamina D. Considerações sobre o estudo. Eles falam, então, que nenhuma prioridade de pesquisa deve ser dada para a suplementação de iodo, gordura, cálcio e fósforo, porque não foram encontrados nenhum estudo que mostrou relação com eles com os desfechos clínicos. Outros suplementos nutricionais que eu já citei, então, eles podem funcionar como fortificante do leite humano. Outros que eu também já comentei, prebiótico, taurina, glutamina, precisa de ter mais estudos sobre dose, sobre duração. Então, precisa de mais estudos, mais ensaios clínicos randomizados bem projetados. E eles falam também que todo suplemento a gente deve respeitar a escolha dos pais, seguir as regras éticas, ser conduzido com cautela. De limitação desse estudo, que eles mesmos relatam é que a maioria dos estudos não avaliou crescimento físico e neurodesenvolvimento em longo prazo, apenas em curto prazo, e que apesar da qualidade metodológica dos estudos ter sido muito boa, a qualidade da evidência na maioria foi muito baixa ou baixa. É isso.